Como vencer a procrastinação? O despertar. Preste muita atenção agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você lida com a sua vida, com o seu tempo e, principalmente, com a sua própria mente. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. A maior parte do estresse que você sente, da ansiedade que te aperta o peito e até da culpa silenciosa que te acompanha à noite não vem do que você faz, mas do que você deixa de fazer. Vem das decisões adiadas, das tarefas empurradas, das conversas evitadas, dos projetos que você sabe que deveria começar, mas nunca começa. A procrastinação não chega gritando. Ela chega sussurrando. Parece inofensiva. Parece só um depois eu faço. Mas, aos poucos, ela vai corroendo sua confiança, minando sua autoestima e criando um ruído constante dentro da sua mente. E o mais doloroso não é o tamanho do problema, é saber que ele está totalmente ao seu alcance, que você poderia resolver, mas algo trava. Algo segura. Algo te paralisa. E isso machuca por dentro. Agora me diz, com honestidade, quantas vezes você já prometeu para si mesmo que iria mudar, e adiou mais uma vez? A traição silenciosa da procrastinação. A procrastinação é uma traição silenciosa contra o seu próprio futuro. Ela transforma tarefas simples em monstros gigantes dentro da sua cabeça. Coisas que levariam poucos minutos passam a ocupar dias, semanas, meses da sua vida, drenando sua energia mental. E quanto mais você adia, mais pesado fica começar. O problema não é a tarefa. O problema é o peso emocional que você cria em torno dela. E esse peso vai crescendo, criando um ciclo cruel. Você evita, sente alívio momentâneo, depois vem a culpa, a frustração, a sensação de estar ficando para trás. E esse sentimento negativo gera ainda mais vontade de fugir. É assim que muitas pessoas passam anos presas, sabendo exatamente o que precisa ser feito, mas vivendo como se estivessem algemadas por dentro. Mas escuta isso com atenção. Procrastinação não é preguiça. Não é falta de caráter. Não é fraqueza. É um padrão mental aprendido. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. A pergunta é, você está disposto a encarar esse padrão de frente? A verdade biológica que ninguém te explica. Agora eu preciso que você entenda algo fundamental, porque aqui acontece uma virada de consciência. A procrastinação não é um problema moral, é um fenômeno biológico. O seu cérebro foi programado para buscar prazer imediato e evitar desconforto. Isso não é opinião, é neurociência. O nome do responsável por isso é dopamina, um neurotransmissor poderoso que governa motivação, foco e ação. Toda vez que seu cérebro identifica algo que promete prazer rápido ou alívio imediato, ele libera dopamina. E adivinha o que libera dopamina fácil hoje? O celular, as redes sociais, vídeos curtos, comida calórica, distrações infinitas. Enquanto isso, tarefas importantes exigem esforço, concentração e tolerância ao desconforto. Na balança do cérebro, o prazer rápido quase sempre vence. Por isso, procrastinar parece uma vitória no curto prazo. Mas logo depois vem o preço: culpa, ansiedade, sensação de incapacidade. E o ciclo se repete. Agora reflita: você está vivendo guiado pelo seu eu do agora ou construindo o seu eu do futuro? O ciclo da dopamina e a autossabotagem. Imagine o sistema de recompensa do seu cérebro como uma balança invisível. De um lado, atividades que constroem o seu futuro: estudar, trabalhar, treinar, criar, concluir tarefas importantes. Do outro lado, estímulos fáceis e rápidos: rolar o feed, assistir vídeos aleatórios, comer por impulso, fugir da responsabilidade. O cérebro, buscando economizar energia, escolhe quase sempre o caminho mais fácil. O problema é que o prazer fácil cobra juros altíssimos. O esforço adiado se transforma em dor acumulada. E quanto mais você repete esse comportamento, mais você ensina seu cérebro a evitar o que importa. Você cria tolerância ao esforço. Passa a se sentir cansado antes mesmo de começar. Mas aqui está a boa notícia: o mesmo cérebro que procrastina é o cérebro que pode ser reprogramado. Você não precisa lutar contra a dopamina. Você precisa aprender a usá-la a seu favor. Já parou para pensar como seria sentir prazer em concluir o que você começa? A grande virada. Ação gera motivação. Existe uma mentira muito comum que mantém as pessoas presas: a ideia de que você precisa estar motivado para começar. A ciência mostra exatamente o contrário. A dopamina verdadeira aparece depois que você começa, não antes. O início quase sempre é desconfortável. E sempre será. Mas se você ultrapassar os primeiros 3 a 5 minutos de resistência, algo muda.
O cérebro muda o sinal. O que antes parecia pesado começa a fluir. É aqui que nasce o foco. Por isso, a regra é simples e poderosa. Não espere vontade, crie movimento. Comprometa-se com poucos minutos. 5 minutos. Só isso. Esse pequeno início ativa o chamado efeito Zeigarnik, um fenômeno mental que faz o cérebro querer concluir o que foi iniciado. De repente, parar fica mais difícil do que continuar. Agora pense, quantas coisas na sua vida poderiam ter mudado se você tivesse começado pequeno, em vez de esperar o momento perfeito? Procrastinação disfarçada de preparo. Existe um tipo de procrastinação ainda mais perigoso, aquela que se disfarça de produtividade. Planejar demais, organizar demais, consumir conteúdo demais sobre produtividade sem agir. Isso dá a sensação de progresso, mas não gera resultado real. Seu cérebro gosta disso porque parece trabalho sem desconforto. Mas é uma armadilha. Pensar demais paralisa. Assistir não substitui agir. Anotar não substitui executar. Napoleão Hill já alertava: a procrastinação é o assassino silencioso das grandes oportunidades. Enquanto você hesita, o tempo passa. Enquanto você adia, alguém com menos talento, mas mais ação, ocupa o espaço que poderia ser seu. E isso dói. Dói perceber que o seu maior inimigo não é a falta de capacidade, mas a falta de decisão. Agora me diga, você está realmente se preparando, ou apenas evitando começar? A linguagem interna que te controla. Preste muita atenção nisso, porque aqui está um dos maiores desbloqueios mentais. A forma como você fala consigo mesmo define a forma como você age. Palavras não são apenas sons. Elas são comandos para o cérebro. Quando você diz "eu tenho que fazer isso", seu cérebro escuta obrigação, peso, desconforto e reage com resistência. Mas quando você muda para "eu escolho fazer isso" ou "eu sou o tipo de pessoa que faz isso", você muda sua identidade. E identidade gera comportamento. Napoleão Hill dizia que você se torna aquilo que pensa ser, porque a mente acredita no que você repete. Se todos os dias você se chama de cansado, distraído, improdutivo, seu cérebro obedece. Mas se você começa a declarar firmeza, foco e decisão, você ativa a neuroplasticidade. Você começa a criar novos caminhos neurais. Agora reflita: que tipo de pessoa você tem reforçado com as palavras que usa consigo mesmo? Corpo, postura e comando. Sua mente não trabalha sozinha. O corpo influencia diretamente o cérebro. Tentar focar deitado, curvado, largado, é pedir para falhar. Postura comunica a intenção. Quando você se levanta, respira fundo, abre o peito e assume uma postura firme, seu cérebro recebe sinal de que é hora de agir. Isso não é motivação vazia, é comando neural. Corpo alinhado gera mente alinhada. Experimente isso. Antes de começar qualquer tarefa difícil, levante-se, respire fundo e diga mentalmente que você está no controle. Pequenos rituais geram grandes mudanças. A procrastinação perde força quando você deixa de negociar e começa a liderar. Agora pense: você tem tratado sua mente como líder ou como alguém que precisa ser convencido o tempo todo? Visão de futuro e urgência real. Quem vive preso apenas ao presente imediato se torna escravo da procrastinação. Mas quem enxerga o futuro com clareza age com urgência. O cérebro funciona por antecipação. Ele decide com base em quem você acredita que vai se tornar. Quando você não tem uma imagem clara do seu futuro, nada parece urgente. Tudo pode esperar. Mas quando você cria uma visão emocionalmente forte de quem você quer ser, sua dopamina começa a se alinhar com essa meta. Seu foco melhora. Suas decisões mudam. Sua energia aumenta. Agora imagine você daqui a um ano, tendo vencido a procrastinação. Como estaria sua mente? Sua rotina? Seus projetos? Sua vida financeira? Essa imagem precisa ser clara. Porque quem tem missão tem pressa. Quem tem direção não se perde em distrações. Quem sabe para onde vai, não negocia com conforto. Recompensa, constância e autocompaixão. Seu cérebro precisa aprender que esforço vale a pena. Se você só se cobra e nunca se recompensa, ele começa a rejeitar o trabalho. Após cada bloco de foco real, crie uma recompensa consciente. Algo simples, mas significativo. Isso ensina seu sistema de dopamina a associar prazer ao progresso. E entenda algo essencial: você vai falhar às vezes. Vai quebrar a rotina. Vai procrastinar novamente. Isso não define quem você é. O que define é o quanto você demora para voltar.
Pessoas fortes não são as que nunca erram, são as que retomam rápido. Não transforme erros em identidade. Transforme em aprendizado. Diga a si mesmo: eu continuo. Enquanto você continuar, você está vencendo. A procrastinação perde força quando você entende que constância é mais importante que perfeição. Ritual, decisão e transformação. Você não precisa fazer tudo. Precisa fazer todos os dias. Pouco, mas sempre. Crie um horário fixo. Use a regra dos 5 segundos. Elimine distrações do ambiente. Transforme 10 minutos em movimento. Celebre o progresso. Fale com firmeza consigo mesmo. Visualize seu futuro. Retome no mesmo dia quando falhar. Não espere segunda-feira. Não espere o mês virar. A vida acontece agora. A procrastinação se alimenta da espera. A ação se alimenta da decisão. E decisão é algo que só você pode tomar. Agora a pergunta final é simples e poderosa. O que você vai fazer diferente hoje, depois de ouvir tudo isso? Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou em algo aí dentro, não ignore esse sentimento. Ele é um chamado para mudança. Clique no like para fortalecer esse conteúdo, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que te empurram para frente e, nos comentários, escreva uma frase simples e poderosa: eu ajo, mesmo sem vontade. Obrigado por ficar até o final. Isso já mostra que existe algo diferente em você. Continue firme. Continue construindo. A procrastinação perde para quem decide agir. Nos vemos no próximo vídeo.